Salve galera, começa agora mais um episódio aqui no Surf TV e eu vou colocar o meu HB sempre comigo. E esse episódio faz parte da série Prancha Mágica Especial Pranchas TBC e o assunto a máquina de shape. Eu pedi ao shaper Thiago Bastos Cunha das Pranchas TBC para falar sobre o assunto. Ele que é meu shaper, tem mais de 30 anos fazendo pranchas, muitos deles na mão naquele serviço braçal. Então assim, para o shaper teve o benefício de perder toda essa carga de trabalho manual, né? Lógico. Mas e para o surf em geral? E para a evolução das pranchas? O que a máquina de shape trouxe de bom? Ele vai falar sobre o assunto e também sobre a questão da alma da prancha. Para muita gente, a prancha que é feita na máquina não tem alma. Não sei sua opinião, mas o shaper Thiago Bastos Cunha vai falar sobre o assunto e abrir um pouco mais os nossos horizontes. Vamos conferir. Fala, Matias, beleza? Então, cara, respondendo a sua pergunta, né? O que eu acho das máquinas de pré-shape? Cara, eu acho sensacional, né, cara? Na minha opinião, é a maior revolução na produção de prancha de surf desde o surgimento das quilhas removíveis, né? Lá nos anos 90, quando as pranchas passaram a ter as quilhas de encaixe removíveis, né, cara? Imagina, agora a gente tem uma ferramenta, cara, que une a plana, a lixadeira, ela corta o outline, né, cara? Ela deixa a prancha toda arrematada, né? Pra você. Quer dizer, é um negócio sensacional, né, cara? Imagina, pra quem trabalha em produção, você vai desenvolve um modelo, né? Pô, faz todas as medidas, vai lá, acompanha, ficou legal. Quer dizer, você pode reproduzir esse modelo diversas vezes com fidelidade. Imagina, eu acho muito improvável, né? Eu acredito ser muito improvável. Na mão, mesmo o cara com muita prática, né? Eu trabalho em produção, pô, venho desde a época que se fazia, pô, todas as pranchas na mão. Eu trabalhei em grande escala, né? Fazendo sozinho. Então era bastante abrasivo o trabalho, né, cara? Eu, pô, desenvolvi, tenho 4 bicos de papagaio, 2 artroses na coluna, tenho uma lesão no cotovelo, no punho, né? Com a ferramenta, cara, deu problema no rolamento, você troca o rolamento, né, cara? Deu problema no encoder, num drive, você troca o drive, a máquina volta a funcionar perfeitamente, cara, né? Não dá pra eu consertar meu cotovelo, eu tenho que conviver com a dor, entendeu? Eu tenho que conviver com a minha contusão, né? Além disso, imagina, reproduzir diversas vezes a mesma prancha. Poxa, a prancha é separada, né? Sempre foi dividida, meio, um pé da rabeta, ponta da rabeta, um pé do bico, ponta do bico, tá? Entre um pé da rabeta, você coloca a régua e tal, tem uma profundidade, tá? Mas ela pode ser atingida, você fazendo a mão, de diversas maneiras, de uma maneira mais suave ou mais oblíqua, né? Então, a máquina, ela tem capacidade de dividir daqui até um pé da rabeta em diversos pontos milimétricos, né? Se você pegar aqui alguém que tivesse boa ideia de ser mais preciso, dividir isso ao meio, ou meio do meio, entendeu? 4, 8 vezes, mas inevitavelmente a máquina tem muito mais pontos de medição. Então ela tem muito mais capacidade de ser precisa, né, na hora de reproduzir diversas vezes a mesma coisa. Né? Para quem produz em grande escala, isso é sensacional. Imagina, você tem uma ferramenta hoje, cara, que no momento em que você quer fazer alguma mudança, você faz uma mudança milimétrica. E depois você pode botar para surfar e vai ver como é que ela reage com essas mudanças. Eu imagino, cara, que a ferramenta deve ser usada, a gente tem que aprender a tirar o melhor proveito da ferramenta. Se hoje a gente tem uma ferramenta, um programa de computador, né, que você joga lá informações, entendeu? Que você trabalha, né, e aí bota uma ferramenta que já te dá bastante do seu serviço feito, né, com precisão, com exatidão, como eu falei, repetidas vezes, isso é muito bom. Agora, você precisa de fato aprender a usar essa ferramenta, né? Você tem que, conseguir fazer, porque a máquina é burra. Você tem que conseguir fazer com que ela entenda aquilo que você está falando. Você fazendo na mão, você vai fazendo, vai olhando, vai medindo. A máquina não, você dá todas as informações e ela começa a cortar e acabou. Ela só para quando termina o serviço dela. Então, antigamente, você dava essa conferida e tal. Agora você tem que ir de uma vez só e dar essa informação. Quando vem da máquina, você vai conferir, vai olhar se realmente no olho é aquilo que você faz. E depois você vai ter que efetivamente aprender a lidar com isso, para você ter condição de corrigir aonde você acha que não trabalha assim, não fazia assim na mão. Pelo menos assim que eu trabalhei. Já trabalho aí com a máquina, já tem 20 anos, basicamente, né?
por aí. Então, cara, imagina, a gente tem que aprender isso novamente, porque você não tem mais como ir olhando, você só vai ver no final. E muitas vezes você vai achar que você fez uma coisa, disse para a máquina quando você termina o seu projeto, né, que você dá o ok nele e manda para a máquina cortar, depois que você faz o encaixe lá, o operador, ele faz uma conversão onde a leitura da máquina vai para XYZ, cartesiano, né, trigonometria. Quer dizer, então a máquina não vê uma imagem como a gente vê, ela vê X, Y e Z. E na hora que ela está lendo aquilo ali, aquela equação matemática ali, ela está funcionando e vem cortando. Então ali você tem que aprender como é que você vai informar ela, o que você quer que ela faça. Eu cheguei a conversar com pessoas que trabalham o AutoCAD, e essas pessoas me deram uma visão, uma percepção diferente, que me ajudaram inclusive a corrigir coisas que eu não estava sabendo como fazer, né? Tem agora um outro debate, né, cara, que é a questão de, pô, a prancha feita na máquina perdeu a alma, tá? Cara, se for pensar assim, só dei alma a 2 pranchas, que foram as 2 primeiras pranchas que eu fiz no ralador de queijo, né? Depois disso eu comecei a usar uma ferramenta plana. Então a gente já botou uma ferramenta na parada. E se a gente acha que, eu estou usando a mão, beleza, mas se a gente está falando em alma, eu acho que é muito mais do que apenas pegar. Porque pegar eu também pego na hora que eu vou dar a finalização da prancha. Na minha opinião, no momento em que eu estou construindo ali, eu tenho uma concepção de design, né? Testado aí, pô, eu tenho 35 anos fazendo prancha. Então, ali eu tenho uma concepção, né? De curva, encaixe, até a angulação de quilha, isso tudo interfere. Posicionamento dos concaves e tal. Então, quando eu começo a criar, por isso eu gosto sempre de atender o cliente, saber o que ele está procurando e tal. Ou eu estou desenvolvendo um determinado modelo. Então eu me entrego naquilo ali, e é ali que eu passo a alma para a prancha. Ali que eu crio a alma, a identidade daquela prancha. Depois a máquina só executa o trabalho e manda de volta para mim para ver se está do jeito que eu quero, aquilo que eu imaginei. A alma que eu imaginei para ela, para o funcionamento dela, para o objetivo dela, seja uma prancha para diversão, seja uma prancha para alta performance, né? Seja uma prancha para uma determinada viagem, um determinado pico, que às vezes acontece, tem pico que a prancha é bem específica. A minha concepção eu tenho lido muito sobre partículas elementares, né? Física quântica, eu entendo, compreendo, realmente existe essa interação, essa passagem, né, do que você cria, para você dar aquela alma, aquela identidade, mas isso é em tudo que se faz, né? E no momento em que eu me entrego para fazer o meu trabalho aqui, na prancha, seja na frente do computador, ou às vezes quando eu faço na mão, eu ali estou me entregando de corpo e alma, brother. Estou criando alma, e depois que ela passa pela minha revisão e vai para a produção, ela tem uma vida própria, vai surfar pelos mares aí. Então, cara, eu vejo assim, toda ferramenta quando chega, todas as coisas novas quando acontecem, né, criam sempre uma repulsa. Há necessidade de se aprender a lidar com ela, né, assim como há necessidade de entender como é que você se relaciona com ela. Então eu vejo a chegada das máquinas como uma revolução de produção. Adoro tecnologia, então sou fã da criação da máquina. Para mim foi uma mão na roda. Eu agradeço aos criadores e tento tirar o melhor proveito para mim, para que eu possa desenvolver, como eu falei, modelos divertidos para quem quer brincar, para quem quer aprender, para quem quer viajar, para quem quer surfar alta performance. Então eu tenho também que aprender como lidar com essa ferramenta, para poder oferecer. Eu não posso me dar o luxo, né? Hoje em dia eu tenho que atender meus clientes, eu tenho um monte de outras atividades, eventos para comparecer, né? Desenvolver os modelos. Então realmente eu preciso de uma ferramenta como essa, e acredito que ela veio para ficar de vez, né? Agora o que vai acontecer, na minha opinião, são os aprimoramentos dessa ferramenta, assim como o surgimento de outras ferramentas, né? Afinal de contas, lixação, laminação, acabamento, é tudo feito ainda de certa maneira manualmente. E eu acredito que talvez surjam máquinas também para esse tipo de atividade na produção. Vai ser bem legal, a gente vai conseguir potencializar cada vez mais a capacidade de produção de prancha. Essa é a parada. Beleza? Então vamos nessa. Abraço! Valeu, galera! Fim de mais um episódio da série Prancha Mágica, especial Pranchas TBC, com o renomado fera Shaper Thiago Bastos Cunha. O cara tem muito conhecimento e sabe passar de forma bem detalhada. Obrigado, Thiago! Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem gostado, like, que é muito importante pro Surf TV. E claro, vamos trocar ideias aí nos comentários. O que vocês acharam do episódio sobre o tema? Coloquem lá. Até a próxima, galera. Um abraço!